comercial da Inglaterra com a Índia, Napoleão planejou invadir o Egito e fazer dali uma colônia francesa de onde pudesse atacar as tropas inglesas, mas foi vergonhosamente derrotado por seus inimigos. Embora Napoleão não tenha conseguido conquistar o Egito, acabou levando de volta para Paris uma grande coleção de peças antigas que seus homens haviam encontrado, e isto provocou uma efervescência acadêmica em torno do Antigo Egito. É que, em meio ao exército napoleônico, havia um verdadeiro batalhão de 175 cientistas e historiadores que tinham a incumbência de mapear e descrever o território egípcio tanto para fins acadêmicos quanto militares. Suas anotações e desenhos foram compiladas e se transformaram numa enciclopédia de 24 volumes intitulada Descrição do Egito, que foi publicada a partir de 1809 e serviu de mola propulsora para toda a arqueologia moderna, inclusive a egiptologia. Em meio ao vasto tesouro de antiguidades que os soldados de Napoleão desenterraram, estava uma placa de basalto trilíngue semelhante a esta réplica que temos aqui. O tamanho, evidentemente, era maior, mas era exatamente este o seu formato. Ela tinha 3 grupos de inscrições, em hieroglifo, demótico e grego. O estranho objeto foi encontrado por um oficial francês na cidade de Rachid, ou Roseta, que fica a oeste do delta do Nilo, e entregue posteriormente ao exército inglês como espólio de guerra. Em virtude disso, o famoso objeto que ficaria conhecido como a Pedra de Roseta foi transferido para a Inglaterra e hoje, se você quiser vê-lo, não irá à França, mas ao Museu Britânico em Londres. O irônico, porém, é que acabou sendo um francês chamado Jean-François Champollion o responsável pela tradução e interpretação do achado. Partindo do grego, que já era conhecido e facilmente traduzível, Champollion entendeu que se tratava da mesma inscrição em 3 idiomas diferentes, e assim criou a chave que permitiu decifrar a antiga língua dos egípcios e ler seus escritos, produzidos sobretudo naquela antiga forma de sinais comumente conhecida como hieróglifos. Moisés certamente aprendeu a falar e escrever hieróglifos, uma vez que, segundo o testemunho de Atos 7:22, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Tal fluência, é claro, foi perdido depois dos 40 anos em que passou no deserto de Midian, pois, segundo as Escrituras, Moisés, nesta época, achava-se pesado de língua e precisou usar seu irmão como intérprete perante Faraó. Para os que se interessavam por histórias bíblicas como o Êxodo, a peregrinação dos hebreus rumo à Terra Prometida, a descoberta da Pedra de Roseta foi um marco. Ela significou a chave de acesso a um passado remoto que, graças às escavações arqueológicas, poderia agora tornar-se bastante próximo e compreensível àqueles que viviam cronologicamente distantes daqueles fantásticos acontecimentos. Assim, o despertamento provocado pelos achados egípcios fez com que muitos eruditos e aventureiros embarcassem numa verdadeira corrida pelo ouro arqueológico que talvez não trouxesse riqueza material, mas revelaria um inestimável tesouro, a compreensão mais clara das escrituras judaico-cristãs. O mundo respirava uma atmosfera de grandes revoluções intelectuais na ciência, na indústria, na sociologia e nos estudos da história humana. O tempo parecia acelerado e os eventos corriam de modo tão rápido que mudavam num curto prazo os rumos da civilização ocidental. Era como se a providência divina estivesse costurando a trama e a urdidura dos acontecimentos, a fim de dar ao mundo uma redescoberta das verdades bíblicas. Nesse afã, as demais terras do Oriente Médio, especialmente a Palestina e a região da antiga Mesopotâmia, seriam o próximo destino dos que estavam ávidos por novas descobertas. E a providência não deixou de recompensá-los. Naquele tempo, não havia sistemas de passaportes, vistos ou demasiadas burocracias governamentais. O Oriente vivia em relativa paz e se revelava praticamente um deserto sem grandes metrópoles ou edifícios que oferecessem obstáculo físico às escavações. O povo, em sua maioria, era formado por nômades beduínos e a sua tradição oral ajudava bastante na busca por antigas localidades. A paisagem, modificada apenas pelas gigantescas dunas, permanecera intacta ao longo dos tempos, facilitando bastante o trabalho dos exploradores. A resposta para antigas perguntas parecia finalmente estar por toda parte. Bastava escavar um pouco
e milênios de história surgiam majestosos à vista de todos. Personagens como Pilatos, Davi, Ezequias e o próprio Jesus tiveram sua historicidade confirmada pelos achados arqueológicos.